Meus queridos, sexta-feira nós vamos dando continuidade à história das religiões e agora nós estamos falando sobre o islamismo. E nessa parte nós vamos falar dos profetas, do conceito de profeta dentro do Alcorão. Então, espero que vocês gostem, nós vamos dando continuidade e depois que nós terminarmos o Islã, né, nós vamos dando continuidade ao nosso estudo. Então, meus alunos do Mater Ecclesia, eles estão pedindo para que eu faça também as aulas pelo canal das aulas que eu vou dar no Mater Ecclesia. Aí estou vendo aqui como é que eu posso fazer isso para contemplar todo mundo, né? Sem deixar também o pessoal que me segue pelo canal sem as aulas, né? Que não é justo. Então, vamos ver como é que nós vamos fazer isso. Mas, no final, tudo dá certo. Quando a gente tem boa vontade na vida, tudo dá certo. Tudo acaba se encaixando, tudo dando certo, e isso eu não adoro dar aula e tenho uma boa vontade, que meus alunos sabem disso. Então, a professora vai dar um jeitinho de todo mundo ficar feliz. Vamos lá, meus queridos, vamos falar dos profetas. Então, no islamismo, ele vai ensinar que Deus revela a sua vontade à humanidade através dos profetas. Não podemos esquecer que Maomé é o profeta por excelência. E vão existir dois tipos de profeta: os que receberam de Deus a missão de dar a conhecer aos homens a sua vontade, o Anbiya, singular de Nabi, né? Que Nabi é mestre, né? Então, eles têm no árabe, né? É a mesma ideia do Nabi. E os que, para além desta função que lhe foi entregue, uma escritura revelada, que é o Rasul, que é o mensageiro. O profeta Maomé é o mensageiro. Cada profeta encarregado de relembrar à comunidade essa existência da unicidade de Deus esquecida pelos homens. Então, cabe ao profeta lembrar aos homens que Deus quer sempre a humanidade junto a ele. E para os muçulmanos, a lista de profeta vai incluir Adão, Abraão, que é Ibrahim, Moisés, que é Musa, Jesus, que é Isa. Então, para o muçulmano, Jesus é um grande profeta, um mensageiro. E Maomé, Muhammad, também. Todos eles vão pertencer a uma sucessão de homens que vão ser guiados por Deus para levar a sua mensagem dentro da história da salvação. Maomé vai ser visto como o último mensageiro. Jesus é um mensageiro, é um Russul também para o Alcorão, mas Maomé vai ser o último mensageiro. Ele vai trazer a mensagem final de Deus para toda a humanidade na forma do livro sagrado que é o Corão, sendo por ele designado como selo dos profetas. Quando Maomé começou a revelação do Alcorão, ele não acreditou que isso teria as proporções mundiais, mas sim só reforçaria a fé em Deus nas tribos, né, que estavam juntos ali a Caaba, né, os coraixitas. Então ele não tinha essa ideia, né, que hoje nós temos do islamismo, né, que cresceu, é a religião que mais cresce no mundo. Então, esses profetas eram humanos, mortais, comum. Então, para ele, Jesus é um homem comum que morreu, não é filho de Deus. Essa é a maior diferença. O Islã exige que o crente aceite todos os profetas, não fazendo distinção entre eles. No Alcorão é feita menção a 25 profetas específicos. Os muçulmanos acreditam que Maomé vai ser aquele homem leal, como todos os profetas, e que os profetas são incapazes de cometer alguma ação errada, ou mesmo testemunhar alguma ação errada sem falar
Nada contra elas, porque o verdadeiro profeta é aquele que anuncia e denuncia. Então, essa concepção que vem desde o Antigo Testamento permanece também no Alcorão, porque se eu falo por Allah, né, por Deus, eu não posso mentir e não posso nunca subjugar a verdade. Agora nós vamos ver os preceitos da religião muçulmana, os 5 pilares do Islã. Então vai ser primeiro a sua profissão de fé. Existe um único Deus e Maomé é seu profeta. Nenhuma outra divindade senão Deus. Maomé é o seu mensageiro, o último mensageiro. Depois dele não haverá mais nenhum. O universo inteiro ganhará um sentido, revelando-se no relativo sob a forma de sinais, de símbolo. A natureza e os homens, do mesmo modo que a palavra do Alcorão eram uma aparição, uma manifestação de Deus. Não há nada que não cante seus louvores, mas vocês não compreenderam o seu canto. Está lá no Alcorão. A oração é muito importante, é um dos preceitos. A prece é a participação consciente do homem no canto de louvor que liga todas as criaturas ao seu Criador. Volte a si mesmo para encontrar toda a existência resumida em você. A prece vai integrar o homem de fé à sua adoração universal, realizando-a no rosto voltado para Meca. Todos os muçulmanos do mundo, em todas as mesquitas cujo nicho de mihrab designa a direção da Caaba, são assim integrados por esse círculo de oração concêntrico a essa vasta gravitação de todos os corações rumo ao seu centro, que está lá em Meca, a Caaba, onde está a pedra negra, a pedra sagrada que Deus enviou. A ablução ritual antes da prece, eu tenho que lavar-me, vai simbolizar o retorno do homem à pureza primitiva, pela qual ele, rejeitando que entra o pecado, vai macular a imagem de Deus. Então ele tem que se lavar antes da oração, tem que fazer o jejum durante o mês sagrado do Ramadã. Então, o jejum é a interrupção voluntária do rumo vital, a afirmação da liberdade do homem em relação ao seu eu, aos seus desejos, ao mesmo tempo a lembrança da presença daqueles que vão ter fome, que não têm o que comer, que eu devo contribuir para tirar da miséria e da morte. Então, tudo que eu iria comer, eu dou aos pobres. Zacá, que para a gente tem um sentido de esmola, mas para ele é um pouco diferente. É uma justiça obrigatória que torna efetiva toda a solidariedade dos homens de fé, isto é, daqueles que sabem vencer em si mesmo o egoísmo e a avareza. Zacá, lembrança permanente que toda a riqueza, como tudo que pertence a Deus, e que o indivíduo não pode dispor dela à vontade, que cada homem vai ser membro de uma comunidade, e sendo membro de uma comunidade, se ele tem riqueza, foi porque Deus assim o proporcionou. Então ele tem que saber dividir, ele não pode ser avarento nem egoísta. E o quinto preceito é a peregrinação à Meca. Não apenas vai ser concretizado numa realidade mundial, todos os muçulmanos, mas dentro de cada peregrino, porque ele vai vivificar essa viagem interior, que eu saio de mim mesma para o encontro de Deus. O tema central do Islã, em todas as suas manifestações, é esse fluxo do homem em direção a Deus e o refluxo de Deus em direção ao homem. Todos esses preceitos devem ser seguidos e encontra-se reunido no Alcorão, livro sagrado escrito a partir da síntese do ensinamento de Maomé. Vai tratar de um livro de conotações político-religiosa, assumindo o caráter de uma verdadeira constituição para o povo islâmico.
Os feitos de Maomé foram reunidos por seus familiares em um livro denominado Suná. Por isso, Sunita, por causa desse livro, no qual vão se encontrar as bases da tradição, formulada a partir dos exemplos dados por Maomé durante a sua vida. Destaca-se entre eles o básico da Sunna, a Jihad, que é a Jihad, para a gente, né? A Guerra Santa, por muitas vezes mal entendida. Pode ser traduzida por Guerra Santa, mas nós temos que entender que para o profeta a grande jihad é a luta contra o ego, é a busca do infiel para que tenha o caminho do profeta, o caminho de Deus. Seguindo essa questão, a gente vai ver que a idolatria é adorar como se fosse Deus algo que não é Deus. Nesse sentido, a egolatria, o nosso ego, a partir do momento, e nós vivemos muito no mundo de uma egolatria, né? Eu dou muito mais valor ao que eu tenho, ao que eu possuo, aos meus bens, ostentação, hoje se fala muito, né? Ainda mais para as crianças, para os adolescentes, ostentação, tenho que ostentar, eu quero ostentar. Isso me leva a um afastamento de Deus pela egolatria. Então, essa é a verdadeira jihad, né? É essa luta que eu tenho diária para combater essa egocentria nos grandes centros, em todos os lugares, no homem, né? O homem passa a ter isso, a desenvolver isso. E a partir da existência de dois livros sagrados, o mundo muçulmano dividiu-se em dois grandes grupos: os xiitas, seguidores exclusivamente do Alcorão, que negam qualquer outra fonte de ensinamento, e os sunitas, que adotam a fonte do ensinamento além do Alcorão, as sunas, que são essa vida diária do profeta Maomé nos seus ensinamentos. Na próxima aula, nós vamos falar da expansão do islamismo e vamos acabar também essa parte e vamos dar início à reforma protestante. Então, se Deus quiser, a próxima aula é a última aula sobre o Islã. Espero todos vocês, espero que tenham gostado, que acompanhem sempre pelo canal e vamos falar sobre os protestantes, né? Nós estamos aí começando o protestantismo lá no meados para o final do século XVI. Então, vamos começar essa história que é longa. Vou tentar fazer em 3, 4 aulas, porque é uma história muito longa. Um abraço a todos vocês, um final de semana maravilhoso, alegre, feliz.